Pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula de controle avançado de processos. Na aula de hoje, nós vamos continuar a generalização dos conceitos monovariável para multivariável e nós vamos ver que esta plantinha aqui, que é a chamada planta de 4 tanques, essa planta ela é o equivalente multivariável ao Van der Waals monovariável que nós vimos. Ela vai exibir resposta inversa multivariável. E ela vai exibir inversão de sinal de ganho multivariável. E aí vocês vão ver que ela é uma planta que tem um comportamento muito simples. Cada canal é relativamente simples. Mas, quando nós trabalhamos com um sistema multivariável, existe o quê? O surgimento de caminhos em paralelos decorrentes de malhas de controle fechadas que limitam o desempenho da planta. Igual ao caso monovariável. Então, ela é um Van der Waals equivalente, digamos assim, que nós analisamos na aula anterior. E o mais incrível é que ela é muito, muito, muito simples. E, apesar disso, ela é interessante. Então, vou apresentar para vocês a planta em si e depois nós vamos discutir mais a respeito. Então, vamos lá. Ela é uma planta em que nós temos 4 tanques. Na realidade, são 5 tanques, né? O 5º tanque está aqui, é o reservatório que fica em equilíbrio, que fica em recirculação, digamos. Mas é como se nós tivéssemos 4 tanques, que nos interessa são esses 4 tanques numerados. Então, nós temos o lado da esquerda, que é os tanques ímpares, e o lado da direita, os tanques pares. E nesse sistema aqui, nós temos uma alimentação F1, que parte dessa vazão vai direto para o tanque H1. E a outra parte alimenta o tanque H4. A mesma coisa ocorre com a vazão F2, que parte vai diretamente para o tanque H2 e a outra parte alimenta indiretamente o tanque H1. Essa alimentação indireta aqui é que é responsável pela interação entre esses dois ramos. Quando a alimentação é primordialmente direta, ou seja, quando a vazão vai direto para o grosso da vazão, vai direto para o tanque H1 e para o tanque H2, nós não vamos ter resposta inversa multivariável. E quando a alimentação é primordialmente indireta, que é a alimentação por cima, nós vamos ter a resposta inversa. E o que vai dar a quantidade de alimentação em si? X1 e X2. X1 é a divisão de vazão. X1 e X2. Se X1 e X2 for menor que 1, a alimentação indireta vai ser maior. Porque o quanto vai diretamente para o tanque é X1 vezes F1. Então, se X1 mais X2 for menor que 1, nós vamos ter resposta inversa. Vamos ter um zero, vamos ter um white half plane 0. E se X1 mais X2 for maior que 1, nós vamos ter alimentação, isso aqui é uma alimentação indireta. E aqui nós vamos ter alimentação direta. E aí nós não vamos ter um zero no semiplano direito. Ou seja, não vai ter zero no semiplano direito, não vai ter resposta inversa. Professor, o X é a abertura das válvulas? Oi? O X é a abertura da válvula? X é a abertura, isso aqui é uma válvula de 3 vias.
é o quanto dessa abertura o X1 Tá passando. e X2 pode estar entre 1 e 0. Tá. Ele é o divisor ali da vazão que vai direto e que vai indiretamente para os tanques. O balanço de massa desse sistema é trivial, então é o que está ilustrado aqui. É o balanço de cada um dos tanques. Então o modelo é muito simples. O tanque H1 aqui é a variação de nível, é o quanto de entra aqui diretamente e o quanto ele entra pelo H3, menos o que sai desse tanque. Assim por diante nos demais tanques. O H3 aqui, ele é o que? É 1 menos X2 vezes F2, menos o que sai para o tanque H1. Então, tudo que sai do tanque H3 alimenta o tanque H1. Tudo que sai do tanque H4 alimenta o tanque H2. Certo? Se eu agora pedisse, nós vamos considerar que o nosso objetivo é justamente controlar o nível desses tanques. Eu vou colocar um medidor de nível aqui em cada um desses tanques. Vamos... Medidor de nível, um LIC1. E vamos pôr um medidor de nível também aqui no outro tanque. Um LIC2. E aí eu vou perguntar para vocês, se eu quero controlar esses dois níveis aí, qual é a variável manipulada que vocês usariam para controlar o nível H1 e o nível H2? Vocês têm duas variáveis manipuladas, não vou considerar as variáveis manipuladas para esse sistema. Essa válvula que afeta a vazão F1 e essa válvula que afeta a vazão F2. Sendo que X1 e X2 são outras variáveis, mas elas são setadas para definir o ponto de operação. Nós vamos trabalhar com o sistema sendo um sistema 2x2. Ou seja, nós vamos trabalhar com o sistema tendo duas variáveis de entrada e duas variáveis de saída. Então, nós vamos considerar o sistema tendo duas vazões com variáveis manipuladas. Aqui está a matriz do sistema. Tem aqui a variável, pode considerar o delta F1 ou X1 e o delta F2 ou X2. E aqui tem as variáveis de saída que nós usaríamos para esse sistema. Isso aqui é o que a gente chama de emparelhamento. Ou seja, nós vamos escolher uma variável manipulada para controlar uma determinada variável controlada. E aí a outra vai ficar responsável pela outra variável. Nessa representação aqui nós estamos com malha multi-CISO, ou seja, duas malhas independentes. O sistema é multivariável, mas aqui nós estamos considerando o que seria o emparelhamento de malhas multi-CISO, ou seja, duas malhas PIDs independentes, sem acoplamento, simplesmente controlando diretamente a grandeza que interessa. Se eu pedisse para vocês que emparelhamento vocês usariam, muito provavelmente vocês responderiam... O que vocês responderiam? Professor, eu vou responder o que eu já vi no outro vídeo que o senhor colocou lá, que, por exemplo, eu uso a F2 para controlar o H1, porque, no caso, é a dinâmica mais lenta. E aí F1 para o H2.
Então, isso depende se a alimentação é fortemente direta ou se a alimentação é indireta. Se a alimentação for direta, a melhor variável, o melhor emparelhamento é esse aqui. F1 para controlar H1 e F2 para controlar H2. Por quê? O principal efeito da alimentação direta é F1 tem um maior efeito em H1 e F2 tem um maior efeito em H2, certo? Se eu estiver trabalhando com alimentação indireta, ou seja, se eu estiver trabalhando com essa opção aqui, ó, eu vou ter que fazer um emparelhamento invertido. Então, eu vou pegar aqui. Esse aqui vai ser o emparelhamento... o vermelho aqui é o emparelhamento com alimentação direta. E o azul vai ser o emparelhamento com alimentação indireta. Por que isso? Porque o efeito da alimentação indireta vai ser F1 vai afetar mais H2 na alimentação indireta do que afeta H1. E F2 vai afetar mais intensamente H1 do que H2. Ou seja, na alimentação indireta, que tem resposta inversa, eu vou ter esse efeito contrário, ou seja, o emparelhamento vai ter que ser um emparelhamento invertido. Quem vai nos dar essa informação do emparelhamento é o que a gente chama de RGA, Relative Gain Array. O ganho relativo cada variável manipulada tem um efeito nas duas saídas, mas quando nós analisarmos com relação à escolha do emparelhamento, nós vamos ter que analisar o ganho relativo, ou seja, o ganho que uma variável tem em relação aos outros ganhos. E essa é uma decisão extremamente importante, porque se eu não respeitar esse emparelhamento, eu vou ter sérios problemas operacionais na hora de ajustar o controlador, como nós vimos já nos vídeos que eu distribuí para vocês e que eu vou salientar aqui com vocês. Mas o que eu quero trazer aqui, antes de falar do acoplamento em si, é o entendimento, e aí eu estou reproduzindo isso para vocês, caso vocês tenham alguma dúvida. Vamos considerar a situação de alimentação predominantemente indireta, ou seja, o caso que eu tenho resposta inversa multivariável. E aí vocês vão entender a importância da direção e o limite que isso vai ter na velocidade do controlador. Primeira coisa, a resposta inversa nesse sistema, ela surge porque eu estou com as duas malhas de controle fechadas. Eu sou obrigado a estar com as duas malhas de controle fechadas para que haja o surgimento da resposta inversa. Se eu não tiver com as duas malhas de controle fechadas, não tem o surgimento da resposta inversa. A resposta inversa, ela surge... Quando ela surge? Ela surge quando você tem justamente a situação em que eu tenho respostas em paralelo. Para que haja um surgimento de resposta inversa, é necessário que haja uma competição, haja algo que vai numa direção e algo que vai noutra direção, e é que as coisas são contrárias. Certo? No caso da reação de Van der Waals, a resposta inversa, ela surge pelos dois efeitos. Um é o de diluição. Então, no que eu aumento a alimentação, a vazão de alimentação, eu coloco mais A dentro do reator. Esse A dentro do reator dilui a concentração de B.
o que leva a um efeito inicial de diminuição de B, mas pelo fato de eu ter mais A dentro do reator, eu aumentei a concentração de A no reator, eu aumento a produção de B. Só que essa produção de B, ela não é instantânea. Ela vai precisar de um tempo para ocorrer. E o efeito de diluição é um efeito rápido. Então, eu coloquei mais A no reator, aumentei a vazão, eu tenho uma diluição, uma queda de concentração de B, e depois, pela presença de uma quantidade maior de A, eu tenho uma produção maior de B. E acabo tendo um ganho positivo com a resposta inversa. Eu tenho esses dois efeitos contrários um ao outro que faz com que haja o surgimento da resposta inversa. Aqui, esse efeito vai vir das malhas de controle fechadas. Então, se eu não tiver essas malhas de controle fechadas, eu não vou ter algo contra o outro. E o efeito rápido e o efeito lento. Então, vamos fazer agora esse paralelo com essa planta para entender tanto o surgimento da resposta inversa, quanto o conceito de direcionalidade. O conceito de direcionalidade para esse sistema. Então, nós estamos considerando a situação de alimentação indireta, com emparelhamento que está em azul. Então, vamos considerar a seguinte situação. Eu aumento um set point de nível e, concomitantemente, eu diminuo o set point do outro nível. Ou seja, digamos que eu aumente o set point do nível H1. Eu quero que H1 suba de nível, enquanto que, ao mesmo tempo, eu quero que H2 diminua de nível. O que o controlador de H2 vai fazer? Eu quero diminuir o nível H2. Ele vai fechar essa válvula. Aí essa válvula vai fazer com que menos vazão entre aqui. Ó. Menos vazão entrando no nível H1 vai fazer com que esse nível H1, em lugar de subir, ele aumente. Em lugar de subir, ele diminua. Então, eu vou ter uma diminuição do nível de H1. Mas o que esse controlador vai fazer daí? Ele vai pegar e vai aumentar a vazão F2. Mas o aumento da vazão F2 vai fazer com que esse nível H2, em lugar de descer, suba no primeiro momento. Então, vocês estão vendo que se eu tiver dois controladores muito rápidos, eu vou ter a briga entre eles e vou ter, inclusive, a instabilidade do sistema. Então, eu vou ser obrigado, para poder operar nesse sistema, eu vou ser obrigado a ter controladores mais lentos. Vou ser obrigado a ter um controlador mais lento e o outro pode ser mais rápido. Mas eu nunca vou poder ter os dois controladores muito rápidos nesse sistema. Porque senão eu vou ter brigas entre eles. Na situação em que eu aumento o nível e diminuo o outro nível. E aí, nessa situação, nós vamos ver o efeito do zero. O zero positivo, ele vai se pronunciar fortemente nesse sistema na direção 1 menos 1, ou 0,7 menos 0,7. Nessa direção é a direção aonde nós vamos ter o efeito do zero pronunciado. É onde o zero vai limitar o desempenho do sistema primordialmente. Por outro lado, se eu pegar a direção ortogonal a essa de mudança de set point, eu vou ter o quê? Na direção ortogonal, eu vou ter a situação em que eu não vou enxergar nenhum efeito problemático com o zero. Por quê? Imagine aqui que eu, em lugar de aumentar um nível e diminuir o outro, eu aumente os dois níveis ou diminuo os dois níveis.
Nessa situação, os controladores vão ter o efeito de aumentar as vazões ou diminuir as vazões concomitantemente, e eu não vou ter nenhuma briga, nenhum efeito de dinâmica rápida e dinâmica lenta. E onde é que está a dinâmica rápida e a dinâmica lenta? A dinâmica rápida, ela está na ação direta, no caminho direto, na alimentação direta. E a dinâmica lenta, ela está associada à dinâmica de primeiro encher o nível H4 para depois encher o nível H2. Aí que vem a dinâmica lenta. Então, essa dinâmica lenta que é responsável por eu ter um atraso nessa informação. Se eu não tivesse essa dinâmica lenta, não seria nenhum problema de zero de transmissão nesse sistema. Certo? Não teria nenhum problema de zero de transmissão. O que traz a dinâmica lenta é o fato dessa dinâmica adicional dos níveis H3 e H4. Então, isso mostra já o conceito de zero, que tem a localização um papel importante em termos de restrição operacional. Quanto mais próximo da origem esse zero estiver, mais ele vai limitar o desempenho da malha de controle. E um outro conceito importante é a direção desse zero, que mostra qual é a direção que tem o maior impacto e qual é a direção que tem o menor impacto. A direção de menor impacto vai ser sempre a ortogonal, aquela de maior impacto. Certo? Então, isso nós temos quando nós definimos o zero de transmissão. Nós usamos a definição que é essa aqui. Nessa definição, nós vamos ter duas. O zero é aquilo que faz com que o posto da matriz perca o posto completo. Certo? Por exemplo, esse sistema 2x2 é o valor que vai fazer com que essa matriz passe a ter um posto normal dela, que é o rank, né? Rank, ou posto, dessa matriz é 2. Que é um sistema 2x2, esse é o posto normal. O valor de S, que vai fazer com que o posto perca e passe a ser um posto igual a 1, é o valor do zero, é a localização do zero. E o espaço nulo associado a esse zero é o que a gente chama de direcionalidade. Né? E nós temos espaço nulo à direita. O espaço nulo à direita é a direção de entrada do zero. E o espaço nulo à esquerda é a direção de saída do zero. Então, G de S é a matriz de transferência do sistema. O Z é o valor que faz com que perca o posto. E a direção é o espaço nulo. É a combinação linear, o espaço nulo. Isso aqui é a direção de saída. Essa direção de saída aqui corresponde à pior mudança de set point. Isso aqui é onde teremos a pior mudança de set point. É a mudança de set point mais crítica. Ou seja, se eu fizer uma mudança de set point alinhado nessa direção do zero de saída, eu vou ter o efeito mais pronunciado do zero.
Então, se eu tiver um zero de transmissão e eu for fazer a simulação e eu quero evidenciar nessa simulação a pior mudança de set point possível, eu vou fazer a mudança de set point nessa direção aqui. E se eu quiser ver o pior distúrbio na carga possível de tirar o sistema, eu vou usar a direção de entrada. Isso aqui é a pior direção de distúrbio. Do distúrbio na carga. Professor? Diga. Esse pior seria em que sentido, assim? Pior por quê? Diga. Alô? Pode falar. Tá ouvindo? Não, acho que cortou. Esse pior seria em que sentido? É pior por quê? Pior porque é mais intenso. Naquele exemplo dos 4 tanques, seria, por exemplo, a direção de mudança de set point, seria essa direção aqui. Ó. -1 e 1, ou 1 e -1, ou normalmente é normalizada a direção, seria 0,7 menos 0,7. Ou seja, eu aumentar um nível de set point, uma mudança de aumentar um set point, e diminuir o outro set point. Essa é a pior direção. Nessa aí que eu vou ter a briga das malhas de controle. Essa aí vai evidenciar que, se nós olharmos aqui nesse sistema, se eu for nessa direção, o que acontece? Esse cara aqui, se eu for aumentar esse set point e diminuir esse set point, eu vou mexer nessa válvula aqui. Só que, para aumentar o set point aqui, eu tenho que aumentar a vazão aqui. Só que no que eu aumento a vazão aqui, eu aumento rapidamente o nível do tanque H2, que era para diminuir. Eu estava querendo uma diminuição desse nível. Aí, o que essa malha vai fazer? Ela vai fechar essa variável aqui, porque ela queria fazer essa diminuição. O fechamento dessa variável vai fazer com que eu, em lugar de aumentar esse nível H1, que era a minha intenção, ele vai cair. Sim. Então, tá. Então o pior é sempre no sentido da resposta inversa? O pior é a resposta inversa se manifestar mais intensamente. Ah, tá. Se eu pegar a direção ortogonal a ela, que seria, no caso, aumentar o nível H1 e aumentar o nível H2, eu nem percebo briga entre as malhas. Sim. As duas estão na mesma direção de aumentar a vazão. A vazão vai aumentar os dois níveis e todo mundo vai ficar feliz da vida. A mesma coisa na diminuição. É fechar as duas válvulas, e as duas válvulas fechadas vão levar a uma diminuição dos dois níveis e as duas vão ficar satisfeitas. Então, nessa direção, o sistema continua tendo o zero, só que nessa direção, o zero não se pronuncia. Ele não se evidencia, ele não se manifesta. Certo? Aí você pode estar fazendo uma pergunta, tá? Eu até entendi esse negócio, mas entendi como malhas CISO. E se eu estiver usando um controlador multivariável, isso resolve o problema? Não resolve, continua limitando, porque é uma coisa inerente ao sistema. A direção que passa a ser problemática continua sendo a mesma, no caso monovariável, ou no caso multiciso ou multivariável, que é aumentar um nível, diminuir o outro. Essa é a direção que, independente do controlador que eu venha a utilizar, vai continuar sendo a direção problemática. E a direção contrária a ela, ou ortogonal a ela, vai ser a direção que eu não vou ter esse efeito. Então, isso independe do controlador que eu venha a utilizar. Isso é uma característica inerente ao sistema. E aí vocês estão vendo que
é a mesma planta que está operando em um ponto diferente. E se nós analisarmos essa planta aqui, a gente vai ver que se nós pegarmos a matriz de ganho, nós vamos ver que a matriz de ganho troca o sinal. A matriz de ganho é essa aqui, vamos chamar ela de fase não mínima, não mínimo phase, não mínimo, chamar de não mínimo phase. De fase não mínima. Vou chamar de K positivo. Esse aqui, K positivo, é o ganho em fase não mínima. Ou seja, com zero positivo. Que é com o zero no semiplano direito. O mais quer dizer que o zero está no semiplano direito. Não porque mais é positivo. E se eu pegar a matriz K negativo, eu vou calcular o determinante. Se eu pegar as matrizes, cada elemento da matriz, independente de ser K1, K no positivo ou K negativo, eu vou ter todos os elementos dessa matriz como sendo valores positivos. Ou seja, o K11, vou fazer K, I, J, todos eles são maiores que zero. O que quer dizer? Se aumentar a vazão, aumenta o nível. Todos os níveis aumentam com aumento de vazão. Então, o que é o K11? É o efeito da vazão F1. No nível 1, se aumentar essa vazão, esse nível aumenta. Se aumentar essa vazão, esse nível aumenta. Se aumentar essa vazão, esse nível aumenta, esse nível aumenta, esse nível aumenta. Então, todos os ganhos de cada canal são positivos. E, quer dizer, a inversão do sinal de ganho multivariável, ela vai ser obtida pelo determinante. O determinante da matriz que vai trocar de sinal. O sinal do determinante. O sinal do determinante é a troca de sinal multivariável. Eu não trabalho mais com a matriz individual, mesmo que eu tenha todos os canais com ganhos positivos. A inversão do sinal multivariável é a inversão do sinal multivariável, inversão ou troca de sinal multivariável, ela está associada à troca de sinal do determinante. Observem que no monovariável, basta eu trocar o sinal do canal. Observe que o conceito multivariável e monovariável é igual. Se eu tiver um monovariável, o determinante de um ganho escalar é o próprio número. Então, se esse canal trocar de sinal, ele troca o determinante. Então,
esse conceito aqui, ele inclui o monovariável. Só que no monovariável, a troca de sinal do determinante está associada à troca de sinal do ganho em si. Certo? No multivariável, isso aqui é uma coisa importante. E isso é algo que pouca gente sabe. E isso é extremamente importante porque eu posso ter um processo industrial, isso acontece, por exemplo, em colunas de destilação que tem características, um exemplo clássico é a desbutanizadora, que ela, embora ela seja trivial, olhando os canais, quando eu trabalho com ela multivariável, ela, dependendo das características operacionais, ela altera os ganhos entre os canais. E se eu calcular o determinante dela, eu vou ver que um ponto de operação o determinante é positivo, no outro ponto de operação o determinante é negativo. E se eu estiver usando um controlador nesse sistema, ele vai instabilizar. Então, isso é importante porque muitas vezes você opera o sistema e ele está funcionando muito bem, de certo modo, e depois... E depois ele instabiliza do nada. Então, essa situação em que ele instabiliza do nada é a situação em que, tipicamente, há uma inversão do sinal do ganho. E sistemas, muitas vezes, que você vai comissioná-los usando regrinhas simples, muitas vezes, para alguns sistemas funciona e para outros não. A situação clássica onde não vai funcionar regras simples de comissionamento é os sistemas que possuem zero de transmissão positivo. Então, em termos práticos, esse é um conhecimento de extrema aplicabilidade no cenário industrial. Ele pode fazer o divisor de águas entre algo funcionar e algo não funcionar, algo ter algum problema operacional, algo ao longo da operação não conseguir trabalhar adequadamente em determinadas situações e em outras trabalhar. Certo? Então, isso é importante. Então, aqui nós já estamos generalizando o conceito de sinal de ganho multivariável e o conceito de zero. Certo? Vamos deixar mais claro o que é perder o posto. No finalzinho da última aula, nós pegamos um exemplo que era esse aqui. Ó. Nesse exemplo, todos os canais têm o mesmo denominador. Então, a diferença está no numerador. Se nós olharmos, eu tenho cada um dos canais com zero positivo. Por que nós estamos indo atrás de zeros positivos? Tudo que está falando para zeros positivos, ou zeros no semiplano direito, melhor dizendo, zeros no semiplano direito, tudo que nós estamos falando para zeros no semiplano direito vale para zeros no semiplano esquerdo. Mas por que nós temos esse desejo de encontrar zeros no semiplano direito? Porque os zeros no semiplano direito que nos causam um problema. Por isso que nós estamos à busca se existe ou não algum zero no semiplano direito. Porque esses zeros no semiplano direito vão limitar o desempenho do sistema. Se eu não tiver zero no semiplano direito, não tenho limitação operacional. Nesse exemplo aqui dos tanques, se a alimentação for direta, eu tenho dois zeros negativos. E eu não tenho nenhuma limitação, quer dizer, eu posso fazer esses controladores tão rápido quanto eu queira. Por outro lado, se eu faço uma alimentação dominantemente indireta, eu tenho um zero positivo e ela vai ser mais intensa quanto mais próximo de 1
for o somatório x1 e x2. Se x1 e x2, quando eu falei da direção menos 1 e 1, é como se o x1 e x2 tivessem a mesma magnitude. Mas eu posso ter x1 e x2 com resposta inversa, tendo o x1 maior e o x2 menor, mas o somatório deles igual a 1, ou menor que 1. Certo? Quando eu falei das direções serem de magnitudes similares, é para a situação em que x1 e x2 estariam numa situação em que x1 e x2 estão na mesma ordem de grandeza. Ou seja, 0,6, 0,4, no caso 0,5, 0,4, aqui dá 0,9 de somatório, e estão na mesma ordem de grandeza, certo? Nessa situação que a direção é menos 1 e 1. E também depende do volume dos tanques, também, em termos de dinâmica e tal. Mas, essencialmente, é fortemente vinculada a esses valores. Mas eu poderia ter, por exemplo, 0,1 mais 0,8, eu tenho também o 0,9. Certo? Então, a intensidade do zero, ou seja, o quão mais próximo da origem ele estará no semiplano direito, está vinculado com a proximidade dessa soma chegar a 1. Quanto mais próximo for de 1, quando essa soma tender a 1, o zero vai tender a 0. Ele vai tender a 0. Então, quanto mais distante do 1 tiver, menos intensa será a resposta inversa. Menos efeito da resposta inversa. Certo? Então, isso aqui é um sistema com 0,9, por exemplo, é um sistema que tem bastante resposta inversa nesse sistema. Certo? Bom, o que eu quero dizer aqui é que nesse sistema aqui, como é que limita a resposta inversa? E por que a direção é importante? Porque a importância da direção, ela diz o quanto esse zero está concentrado num canal e quanto está concentrado no outro canal. E se eu tiver, por exemplo, a direção do tipo... pegar a direção essa aqui, vamos supor que fosse alguma coisa assim, ó. 0,8, 0,9, 0,1. Significa que o efeito do zero, em termos de limitação, está fortemente atrelado à saída 1. E está pouco atrelada à saída 2. Quer dizer que, se eu quiser ter essa saída 2 rápida, eu vou transferir muito pouco em perda de desempenho para a saída 1. Porque o zero já está concentrado na saída 1. Aonde o zero estiver concentrado, o efeito dele, mais ele vai limitar a velocidade dessa saída. Certo? E mais vai ficar evidente, ou mais difícil será a transferência desse efeito. Então, eu consigo transferir o pouco de efeito de resposta inversa que possa existir em Y2, eu consigo transferir facilmente para Y1, devido a essa direção. Por outro lado, transferir de Y1 para Y2 é muito difícil. É muito mais difícil. Porque eu vou ter que pagar um preço muito maior, porque o zero está concentrado em Y1. Então, para transformar em Y1 rápido, Y2 vai ter que se tornar muito lento. Vamos entender fisicamente isso.
Digamos que o grosso da resposta inversa esteja em Y1. E eu quero transformar Y1 rápido. Eu consigo fazê-lo desde que eu transforme a outra malha em extremamente lenta. O máximo de lentidão de uma malha é ela estar em malha aberta. Então, vamos fazer a malha H2 lenta. Se a H2 for lenta, quase malha aberta, eu não vou ter essa briga entre a malha 1 e a malha 2. Porque esse aqui quer aumentar, ele manda esse cara aqui aumentar. No que ele aumenta esse nível aqui, ó. Mas, pelo fato desse controlador H2 ser muito lento, ele vai mexer muito devagar essa válvula aqui e, consequentemente, não vai ter a briga entre essas duas malhas. Mas quem teve que pagar o pato foi a malha H2. Ela teve que se transformar em uma malha muito lenta. Se ela estiver em malha aberta, acabou a resposta inversa. A resposta inversa multivariável é necessário que eu tenha todas as malhas atuando. E aí vocês veem um aspecto importante, que é o seguinte. Quando eu estou com um sistema multivariável, para que haja o sistema atuando, ele não pode ter as variáveis manipuladas saturadas. Então, imagina que eu tenha a situação em que essa malha aqui satura. Essa vazão satura. No que ela saturar, a malha é como se aquela malha estivesse aberta. Ela para de mexer. Aquela vazão de alimentação F1 deixa de alterar. E aí ela ficou instantaneamente aberta. E ela só volta a aparecer essa resposta inversa quando essa malha sair da saturação, ou seja, quando a variável manipulada voltar a ter possibilidade de alterar valor frente à variável que está sendo controlada. Aí a gente entra num aspecto importante aqui, ó. Naquele exemplo que a gente começou a ver na aula passada, que nós tínhamos todos os canais com resposta inversa. Aí eu perguntei para vocês, o zero de transmissão, o zero multivariável desse sistema, não era nenhum desses. Então, mesmo que eu tenha respostas inversas em canais, eu posso não ter resposta inversa multivariável, como o contrário, que é o caso da planta de 4 tanques. Nenhum dos canais na planta de 4 tanques tem um zero. E o sistema multivariável vai ter um zero positivo e um zero negativo. Vai ter 2 zeros, no caso, no mínimo. Certo? No caso de ser de fase mínima, os 2 zeros são negativos. E no outro caso, ele tem um zero positivo e outro negativo. Então, o ponto-chave é esse. Então, os zeros dos canais não implicam em zero multivariável. Certo? Mas isso não significa que não é importante eu saber os zeros dos canais. Por que é importante saber os zeros dos canais? Justamente naquelas situações onde há saturação. Quando o sistema multivariável, devido a uma saturação das variáveis manipuladas, bater numa das variáveis no seu limite operacional e não ter mais alteração, o sistema acaba migrando para o caso monovariável.
E aí, nessas situações, eu vou ter o efeito do zero do canal. Então, vocês estão vendo que, no caso multivariável, eu preciso ter esse entendimento, porque eu vou saber quando e por que poderá acontecer algum problema. Certo? Senão você fica com aquelas teorias absurdas do tipo, quando o vento é minuano e a lua é cheia, a planta tem algum problema. Mas quando é verão e a lua é minguante, nunca dá problema nessa planta. Então você fica correlacionando situações com outras grandezas que não tem nada a ver, porque você não teve um entendimento completo. Que nem aquela metodologia científica aplicada à determinação se a aranha escuta pelas patas. Então, cuidado quando vocês forem fazer esse tipo de correlação, porque você tendo poucos pontos, você não chega a conclusão nenhuma. O experimento era o seguinte, você tinha uma aranha, a aranha tem 8 patas, né? Foi tirando uma pata de cada vez e foi berrando para a aranha, e a aranha se movimentava. Até tirar a última pata, e a aranha não tendo mais pata, não tem como se movimentar. E aí você chegou à conclusão que a aranha escuta pelas patas. Quer dizer, é uma forma totalmente errônea de se fazer o experimento, e a partir de uma correlação específica não representativa, você tira uma conclusão para o caso geral. Né? Então, cuidado com esse tipo de coisa. E por isso que é importante ter esse entendimento desse zero, porque o entendimento do zero explica vários fenômenos, tanto o zero multivariável quanto o zero monovariável, e situações em que os dois podem ser importantes. Certo? E agora vamos pegar isso aqui, ó. Vamos entender agora para esse sistema aqui as direções. Inclusive, nesse sistema aqui que foi ilustrado aqui, o zero multivariável é pior do que os zeros monovariáveis. Ele é um zero em zero. Justamente aqui, ó, que valor de S o sistema perde o posto. Ele vai perder o posto quando? Em lugar de ter um sistema que é projetado em 2 dimensões, no caso do sistema 2x2, 2 entradas são projetadas em 2 direções. Quando o sistema perde o posto, eu deixo de projetar o sistema de 2 entradas em 2 direções. Eu passo a projetá-lo em uma dimensão. Porque essa dimensão ela passa a ter correlação entre as duas grandezas. As duas grandezas, nessa situação, elas passam a ser correlacionadas. Então, é aí que está a importância dessa correlação, e essa correlação é o que é capturado pela perda do posto. E, então, nesse sistema aqui, se nós colocarmos o G0, vai ficar menos 4, menos 2, menos... Tá? Então, vamos colocar ali e vamos determinar a direção desse zero naquele sistema. Então, nós temos o sistema ali, com 0 igual a 0, a matriz ficou menos 1, menos 2, menos 4, menos 8. Então, o zero de entrada vai pegar essa matriz, vai multiplicar por um vetor, o 1, o 2, e isso vai ter que ser igual a 0. Então, eu vou ter menos 1 vezes o 1, menos 4 vezes o 2.
Isso vai dar o 1, isso aqui tem que ser igual a 0. Quer dizer que o 2 é igual a menos 1 quarto de 1. Então, o sistema vai ser, então, a direção de entrada vai ser o quê? A direção 1 menos 1 quarto. Certo? E a direção de saída? A direção de saída é determinada de forma análoga, só que agora é o espaço nulo à esquerda. Então, nós vamos ter y1 e y2, são as componentes, vezes essa matriz. Menos 1, menos 2, menos 2 aqui, menos 4 menos 8. Isso vai ter que dar 0, 0. Então, vai ficar menos 1, y1, menos 2, y2, igual a 0. Logo, y1 ou y2 é igual a menos 1 meio y1. Já então o espaço de saída vai ser essa direção aqui, essa proporção. A direção é uma proporção entre grandezas. Menos 1 e menos 1 meio. Normalmente você vai expressar isso na forma de dimensão igual a 1. Então você vai ter que pegar isso aqui e vai normalizar. A direção vai ser assim. 1 sobre 1 mais 1 meio ao quadrado. 1 menos 1 meio. Então é assim que tu normaliza pela norma euclidiana. Você vai dividir pelos componentes ao quadrado. Tu vai somar os componentes ao quadrado de tal forma que ele fique com dimensão unitária, segundo a norma euclidiana. Mas o importante é... Tem alguma... Oi? Opa. Quando tu determina o Z e YZ aqui, tu tem alguma interpretação física? Dizer assim que a direção, o 1, ele é mais intenso que o 2? Ele chega a ter uma interpretação física ou é... Do qual deles? Do Z? Dos dois, assim. Bom, eu já dei a interpretação física do Y, né? Isso. YZ, que é a mudança de set point. Ok. No caso, seria a mudança de set point. Se a direção, essa direção 1 e menos 1 meio, isso significa que esse sistema ali que a gente tinha feito antes, lá em cima, ele irá ter um maior efeito do zero, aumentando um dos set points e diminuindo o outro pela metade do que foi aumentado o primeiro. Tá. É isso Sim. que significa. Tá. Ou seja, se aumentar a primeira saída desse sistema lá de cima, desse sistema aqui, se aumentar a primeira saída de, digamos, 1, a outra eu tenho que mudar o set point diminuindo de meio. É isso. Tá, entendi a ideia. Então, por isso que nos 4 tanques, quando x1 e x2 são da mesma magnitude, praticamente é 1 e menos 1. Então, é isso que está por trás da direção. E o UZ é a proporção do distúrbio na carga, que é a pior proporção possível para o sistema. Então, normalmente, quando nós fazemos uma simulação de uma malha de controle, nós fazemos uma mudança de set point para
analisar a característica servo do sistema, e depois nós fazemos um distúrbio na carga para caracterizar a parte regulatória, a característica regulatória. Então, a melhor mudança de set point para evidenciar o maior problema, melhor direção, no sentido de encontrar os problemas, certo? Não no sentido de camuflar a resposta. Se eu quero mostrar que meu controlador é o controlador Chan, eu vou fazer uma mudança de set point na direção do zero de saída. E para mostrar que o meu controlador ele é capaz de rejeitar distúrbios, eu vou fazer na direção do zero de entrada. Essas são as duas situações piores, tanto para mudança de set point, quanto para distúrbio na carga. Certo? Então, isso é importante. Sim. Ter em mente. Diga. Não. Agora ficou bem mais claro. Muito obrigada. É claro que se eu quero tapear, eu não vou fazer nessa direção. Se eu quero simplesmente mostrar lindo e maravilhosamente, eu faço na direção ortogonal. Se eu fizer na direção ortogonal, é como se o zero não existisse. O zero positivo, estou falando. Como se o zero positivo não existisse. Então eu me engano. É como se eu dissesse que não tem problema, que está tudo lindo e maravilhoso. Se vocês olharem, é mais ou menos assim. Por isso que controle de processos, controle multivariável, tem tudo a ver com gestão de pessoas, gestão de negócios. Se eu tenho uma pessoa com um zero de transmissão positivo, essa pessoa, eu tenho que saber qual é a direção que é mais crítica dela e qual que é a menos crítica dela. Por quê? Dependendo se eu quero cutucar ela para ela explodir e fazer perder digamos, sair, se exaltar, digamos assim, eu cutuco nela naquela direção que é crítica dela. E se eu quero simplesmente ter uma conversa mais amena, sem exaltação, eu vou na direção ortogonal, ou seja, eu vou procurar não tocar naqueles pontos que são os críticos. Não. Tranquilo? Bom, entendido o conceito, observe que a generalização do conceito de zero é uma generalização relativamente recente, certo? Eu tenho um vídeo, um dos vídeos que eu disponibilizei para vocês, eu mostro em simulação a interpretação do efeito do zero usando justamente simulação para planta de 4 tanques. Então eu sugiro que vocês deem uma olhada lá, e lá nesse vídeo eu mostro por simulação como é que surge a resposta inversa e por que ela é importante e como ela afeta o sistema usando simulação. Eu não vou reproduzir aqui, está lá no vídeo com detalhes de como nós obtemos tanto a resposta inversa como ela se manifesta na planta de 4 tanques, através de simulação. Quando a gente falou aqui, eu tenho que determinar um zero pelo espaço nulo. Como é que é determinado isso fisicamente ou matematicamente? E essa generalização do conceito de zeros se deve ao Rosenbrock, que foi na década de 70. Então,
Até esse momento, praticamente não se tinha uma generalização adequada do conceito de zero. E aí, como é que eu determino esse zero? Se usa o que a gente chama de matriz de Rosenbrock. A matriz de Rosenbrock é essa aqui, ó. Isso aqui é a matriz de Rosenbrock. Eu tenho o modelo A, B, C e D. E eu vou resolver o espaço nulo está aqui, ó, mas é um problema de alto valor generalizado. Isso aqui vira o problema de alto valor generalizado. Isso aqui é um problema de alto valor generalizado. Ou seja, eu vou ter que usar uma função AIG que usa a matriz A e B, onde esse A e B não tem nada a ver com esse A aqui, esse B, mas sim. Observe que o problema de alto valor clássico, ele seria assim, ó. Ou seja, a matriz diagonal que multiplica S, ela seria toda a matriz. O problema de alto valor generalizado, observe que isso aqui não aparece aqui, ó. Então, a matriz B do problema de alto valor generalizado, ela dá a estrutura, justamente a estrutura de até onde vai esse menos IS aqui, certo? Então, se eu tiver um alto valor, um AIG generalizado, e o Python tem isso, o MATLAB tem isso, eu consigo calcular o zero. Basta que eu tenha as matrizes A, B, C e D. E construa isso usando, que nem está ilustrado aqui, certo? No videozinho eu mostro para vocês também, computacionalmente, como é que é feito isso em MATLAB. Atenção! O pacote, quando a gente usa em MATLAB, se eu pegar uma função de transferência e der 0 G, onde G é a matriz de transferência, vai ser calculado o zero de transmissão. Isso no MATLAB. Atenção, o Python Control, que é o pacote que nós temos usado para coisas relativas a controle em Python, não está implementado corretamente o zero multivariável. O zero multivariável está errado. Tá. Cuidado. E aí, eu vou passar uma atividade para vocês, que é justamente vocês refazerem todo o que foi feito em MATLAB naquele videozinho, refazerem isso em Python e modelem. Então eu mostro para vocês a solução em MATLAB, passo para vocês os códigos em MATLAB, e vocês vão ter que refazer isso no equivalente em Python. E aí, cuidado, que o control não está correto, então vocês vão ter que fazer o cálculo dessa matriz de autovalores generalizados aqui, certo? Alguma dúvida até aqui? Neste caso,
nós iremos fazer manualmente a matriz, então, assim, Vocês via vão fazer uma programação? funçãozinha, vocês vão fazer uma função em Python. Uma função equivalente que calcula o zero multivariável e as direções. Eu tenho aqui arquivos ponto... Esse aqui é arquivo Simulink. Esse aqui é MATLAB. Onde eu ilustro e mostro como é que é feito o cálculo. Então eu vou passar isso para vocês direitinho. Certo? Aí nesse arquivo aqui, Zero Direction, eu mostro como se determina a direção usando tanto... Aqui já vai vir a direção de entrada e a direção de saída. E eu posso determinar essa direção usando SVD. Isso eu mostro nesse arquivo aqui. Ó. Tudo isso está naquela aula computacional que está gravada. E depois eu mostro num Simulink, que vocês vão ter que fazer aqui o equivalente em OpenModelic. Aí eu mostro como é que é feito com os erros de transmissão num arquivo Simulink. Só para finalizar aqui com relação aos zeros, existe o que a gente chama de PyNet Zero. O que é um PyNet Zero? É um zero que está acoplado, por exemplo, a uma saída. Isso aqui seria um PyNet Zero acoplado à saída. Como é que eu tenho um sistema desse? É só colocar, por exemplo, uma matriz aqui, ó. S menos 4, S mais 4. 0, 0, 0. E aí eu ponho qualquer sistema G de S aqui. Ó. Se eu multiplicar isso aqui, a saída 1 vai ter um 0 PyNet em 4, e esse 0 vai ser PyNet. Porque a direção desse 0 vai ser 1, 0. Porque ele está... Toda a saída 1 vai ser afetada por esse 0. A saída 2, aqui seria 1. Tá? A saída 2 não vai ser afetada por esse 0. Eu posso também PyNet em termos de entrada. Em termos de entrada seria uma situação assim. Aí eu tenho PyNet na entrada e não na saída. Esse caso aqui eu vou ter um 0 PyNet na entrada. A entrada 1, que é afetada pela resposta inversa, a entrada 2 não é afetada pela resposta inversa. Então aqui eu tenho um 0 PyNet na entrada 1. Certo? Ou seja, PyNet é pinado, acoplado, e aí, se ele está acoplado a uma saída, ele tem 0 em alguma outra saída, ou nas outras saídas. Então, ele não afeta e nem é afetado pelas outras, ele é afetado única e exclusivamente pela entrada específica ou pela saída específica. Certo?
Os polos nós já tínhamos conversado, os polos do sistema é mais tranquilo. As direções dos polos a gente determina dessa forma aqui, ó. A interpretação é parecida. A principal diferença dos polos em relação ao zero é que os polos do sistema, todos os polos dos canais vão ser polos do sistema. Então, essa é uma diferença significativa entre zeros e polos para o sistema multivariado. Então, aqui vamos supor 3, S mais 3, e aqui 4, qualquer número. Vou pôr tudo 1 aqui. 1, S mais 4. Se eu pedisse para vocês quais são os polos desse sistema, aqui os polos do sistema multivariado vão ser menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Agora a direção, esse polo 1 aqui, ele ocorre aqui, ó. Então ele tem direção de entrada do polo 1 e 0. E a direção de saída do polo também é 1 e 0. O menos 2 é aqui, logo a direção de entrada desse aqui vai ser 0 e 1. E a saída vai ser 1 e 0. Então, vocês estão vendo que o significado de direção é como o polo é afetado. O polo é um modo dinâmico, como esse modo dinâmico ele é afetado pelas entradas e como ele afeta as saídas. Então, é isso que está por trás disso aqui. E aí, os polos do sistema são os polos, cada canal vai ser polo do sistema, ao contrário dos zeros. Mas o ponto-chave é que, como é que eu determino isso aqui? No sistema foi fácil, porque eu tinha cada um deles separados. Para obter isso, usando o código, você vai usar esse procedimento aqui, ó. Isso está nesse arquivo aqui com detalhes. E aí vocês lá então tem como nós podemos determinar isso que eu determinei aqui visualmente, como é que eu posso determinar isso usando, no caso, um código para determinar isso, certo? Então, tem as duas formas, dá para fazer pelo SVD ou pelo alto valor. Bom, o último conceito hoje que nós vamos conversar é sobre o ganho relativo. Alguma dúvida até aqui, então? Não entendi muito bem como é que determinou o menos 2, a variável, a variável de entrada e de saída ali. O menos 2 está nesse canal aqui, concorda? Sim. A saída, a entrada, qual das entradas está associada a esse canal? A entrada é 0 e 1. A entrada 2. 2. A entrada 1 não afeta ele. Ah, tá. Tá, entendi. Já ele aparece em que saída? Na saída 1. Então, pode aparecer na saída 1, aparece 1 aqui, ó. Tá. Tá, entendi. Certo? Claro que se o polo aparecer em vários lugares, em 2 canais, aí ele vai estar distribuído, né? E aí não vai ser simplesmente 1 e 0, 0 e 1. Essa é a situação trivial. Por exemplo, se o polo tivesse aqui, ó, S mais 2, ele apareceria também aqui, ó, na saída.
A entrada Sim. continua sendo só a entrada 1, a entrada 2. Mas a saída ele apareceria também aqui nesse outro canal. Certo? Certo. É que eu fiquei pensando num caso mais sofisticado, tipo. Mas tá. Nesse arquivo aqui é feito para planta de 4 tanques. Tá. É como exemplo. Aí você vai ver que alguns polos são só no canal e outros são afetados por nessa planta, o que acontece? Eu tenho um polo em relação ao H3, eu tenho um polo em relação ao H1, polo em relação ao H2, polo em relação ao H4. Observe que a entrada 1 afeta o H4. A entrada 2 afeta o H3. Então, o polo associado ao H3, ele vai aparecer somente na saída, o polo chama polo de H3. Ele vai aparecer somente na saída H1. E ele vai ser cutucado apenas pela entrada 2. Ou seja, só a entrada 2 que vai cutucá-lo. Já o polo associado ao H1, ele é afetado pelas duas entradas. Então, esse tanque aqui, ele aparece e é cutucado pelas duas entradas. Duas entradas porque tem o efeito direto e o efeito indireto. Tudo isso está nesse exemplo aqui que vocês vão... Está no vídeo em que eu discuto isso com vocês lá. Certo? Bom, ganho relativo. Matriz de ganho relativo. Essa matriz de ganho relativo, ela foi proposta por Bristol em 1966. Em 1966 teve 3 coisas importantes no mundo. A matriz de ganho relativo, 1966. O livro Transporte de Fenomena do Bird, também foi editado e publicado em 1966. E na minha família, eu nasci em 1966. Então, essas 3 coisas. Também foi de 1966. Baita, muita coisa no ano só. Claro que o fato de eu nascer não foi significativo para o mundo, mas para a minha família foi importante. Tá? Então, o ganho relativo, ele surgiu em 1966 pelo Bristol. O Bristol, ele, na realidade, ele era filho, ele se formou em matemática, e ele era filho do dono da Foxborough. Foxborough era uma que foi depois comprada pela Invensys, mas ela era um dos primórdios da automação de sistemas de controle, era a Foxborough. E o Bristol, ele era filho do dono da Foxborough. E aí, só que o Bristol era matemático e tal, e acho que ele morreu recentemente, só procurar na internet, Bristol. E ele resolveu estudar alguma coisa que era útil para o pai dele, que era o grau de acoplamento das malhas. Se vocês olharem naquela época, ele está numa automação que é pneumática e as malhas de controle são malhas de controle descentralizadas.
E aí o acoplamento das malhas, dependendo do sistema, ela é algo crítico para o sistema. Dependendo, podia trazer problemas sérios para o sistema. E a escolha do emparelhamento, que é quem vai ficar responsável pelo quê, é algo fundamental. E era um grande problema industrial, que era justamente escolher quem ia ficar responsável pelo quê. E isso foi respondido pelo nosso amigo Bristol, através da matriz de ganhos relativos. Certo? Mas esse é um conceito importante, porque vai além do emparelhamento em si. Ele traz informações importantes, mesmo para o sistema multivariável, mesmo que eu use o controlador multivariável. Então, é algo importante ter em mente. Então, vamos entender a matriz de ganhos relativos aqui do nosso amigo Bristol. Imagine que eu tenho aqui um vaso que eu estou com água quente. Tá? Estou entrando com água, estou vaporizando essa água. Então, eu tenho uma camisa aqui e essa camisa vai controlar, então, a temperatura. Né? Se eu pedisse para vocês façam o emparelhamento desse sistema, vocês fatalmente fariam esse emparelhamento aqui, que é meio que trivial. Que é, para controlar a temperatura, você vai mexer na vazão do fluido de aquecimento do sistema. E o nível, você vai mexer na vazão de líquido que entra. Ou, no caso, de líquido que sai. Certo? Mas o que acontece é o seguinte, se eu aumentar, o sistema está saturado, está em ebulição aqui, digamos assim. Se eu aumentar a carga térmica, o nível cai. Então, essa variável, ela afeta tanto a temperatura, digamos assim. Ele não está em ebulição, senão a temperatura não seria afetada. Mas, se eu aumentar a temperatura, eu evaporo mais e o nível cai. Então, essa variável aqui afeta tanto a temperatura quanto o nível. Ao mesmo tempo que essa variável aqui, que é a quantidade de líquido que passa pelo sistema, se eu passar mais líquido pelo sistema, para a mesma carga térmica injetada aqui, menor vai ser a temperatura. Então, essa vazão aqui afeta tanto a temperatura do sistema quanto o nível. Certo? Mas esse é um caso, se eu perguntasse para vocês, escolham quem vai ficar responsável pelo quê, vocês provavelmente fariam esse emparelhamento, ou seja, deixariam encarregado pelo nível a vazão de saída e pela temperatura a vazão do fluido de aquecimento. Certo? Mas tem situações que isso não é evidente, não é trivial. E aí que é importante a matriz de ganhos relativos. Então, o que o sistema, o que está implícito quando se trabalha com sistemas multivariáveis, o que se quer responder? Eu tenho um sistema multivariável, então os canais representados no sistema multivariável seria como se fosse essa álgebra de blocos aqui. E quando eu tenho um sistema multiciso, eu tenho, para controlar essa saída, eu só mexo nessa entrada aqui, então eu só tenho um canal de controlador nesse sistema. Então, o controlador, ele tem apenas o C11S e o C22S. Ele é o que a gente chama de multiciso. Então, ele tem duas entradas, duas saídas, mas não tem acoplamento entre elas. A definição do nosso amigo foi a seguinte. Ele pegou o sistema
e pegou o ganho em malha aberta do canal e comparou esse ganho em malha aberta com o ganho em malha fechada. Ou seja, o ganho em malha aberta é aquele ganho que nós já sabemos. Esse é o ganho em malha aberta. E o ganho em malha fechada consiste na seguinte situação. Eu fecho a malha. Eu vou colocar isso assim. O ganho, vamos supor que eu tenha o ganho em malha aberta, fazer a matriz de ganhos relativos vai ser uma matriz assim, vai ser uma matriz de ganhos, a gente representa com a letra lambda, então esse elemento aqui representa o ganho em malha aberta, seria o ganho da saída 1 em relação à entrada 1. Mantendo a outra entrada constante. Esse é o chamado ganho em malha aberta. E o ganho em malha fechada, esse valor aqui. Só que agora o 2 vai compensar o efeito que o 1 teve na saída 2. Então eu vou deixar aqui o 2 constante. Ou seja, esse aqui é o chamado ganho em malha fechada. É o ganho em malha fechada para Y2, ou seja, o 2 vai modificar o seu valor para compensar o efeito que o 1 teve na saída 2. Certo? Então, esse aqui é chamado de ganho em malha fechada e esse aqui é o ganho em malha aberta de cima. Que é o ganho da própria matriz, ou seja, isso aqui vem, se eu pegar a matriz de ganho, K1, K12, K21, K22, esse aqui é justamente esse aqui, é o próprio ganho da matriz. Certo? Tranquilo até aí? Bom, vamos ilustrar isso mais claramente nesse exemplo aqui. Ó. Digamos que nós estávamos trabalhando com essa matriz estrutura LV, cuja matriz de ganho é essa aqui. Ó. Se eu quiser o lambda tendo como saída a saída XB, então, só para recordar, na matriz LV, a gente está usando assim. Nós estamos com delta YD no topo, delta XB no fundo. É a saída 2. A estrutura LV, que é a matriz de ganho. E aqui nós temos delta L e delta B. Delta V, desculpe. Então, o que nós estamos querendo calcular aqui é o lambda, tendo como saída XB, e como entrada ΔV. Isso aqui seria 2, 2. Ou seja, saída 2, posição 2, e a entrada na posição 2. Isso vai ser a matriz de ganho, que é o ΔXB, sobre ΔV, ΔV,
mantendo o ΔL constante. Ou seja, esse de cima é esse númerozinho aqui, ó. E o de baixo é a seguinte situação. Eu vou querer saber o ganho que teria ΔXB, uma variação de ΔV. Só que agora o ΔYD é igual a zero. Ou seja, eu coloco o zero aqui na matriz. E quando eu fizer uma variação de ΔV aqui, esse ΔV vai ser compensado por uma variação de ΔL aqui. Então, para compensar qualquer efeito de ΔV em ΔYD, eu vou ter que fazer uma variação de ΔL, que é essa proporção entre esses dois números aqui, ó. Ou seja, eu vou pegar esse e multiplicar por esse ΔL, e esse eu vou multiplicar por esse número aqui. Isso vai ter que ser igual a zero, e daí eu saio com essa proporção aqui, ó. Então, eu vou ter esse valor adicionado a essa variação de ΔL aqui, vinda daqui, multiplicada por esse número aqui, ó. Eu vou pegar esse número multiplicado por essa proporção, e aí eu vou ter o ganho em malha fechada. Esse é o ganho em malha fechada, que é o ganho associado a o que vai ter que ser feito na variável ΔL para compensar todo o efeito ocorrido devido ao ΔV em termos de que produziu em termos de na saída, na outra saída. É isso que está explicado aqui, é o que está ilustrado aqui. Então, isso, se o sistema tiver o lambda, que é o ganho relativo, esse aqui é o ganho relativo, se esse ganho relativo, malha aberta e malha fechada, for equivalente, próximo a 1, o sistema tem baixo acoplamento, tem baixo interação. Se for muito diferente, é porque tem muita interação. Essa é a ideia. Certo? Bom, eu posso matematicamente determinar isso através desse comando aqui. Eu pego a matriz de ganho, faço a multiplicação elemento a elemento. Então, tem que fazer a multiplicação elemento a elemento. No MATLAB, isso é feito com o comando ponto vezes, multiplicação elemento a elemento. Aí eu pego a matriz inversa e transponho ela. Certo? Cuidado que é transposto. Mesmo que a matriz seja matriz complexa, eu tenho que transpô-la. E não o transposto conjugado. Certo? Então, isso aqui é uma linha de comando fácil de calcular, que nem está ilustrado aqui. E aí eu já tenho a matriz RGA completa. Isso é válido para qualquer ordem de qualquer sistema. Certo? Também posso determinar dessa forma aqui, ó. É outra alternativa de calcular isso. O ponto-chave é que quando eu tenho o sistema 2x2, isso aqui vai... O somatório da matriz do elemento do RGA, o somatório nas colunas é igual a 1, e o somatório nas linhas é igual a 1. Quer dizer, numa matriz 2x2, basta eu ter um elemento do RGA que eu tenho a matriz completa. Então, o RGA desse sistema aqui, dessa matriz aqui, é 35 menos 34,7 menos 34,7, 35. Então, um elemento eu tenho a matriz completa. Certo? E o RGA tem uma série de propriedades importantes. E essas propriedades aqui eu vou dissecá-las com vocês na nossa próxima aula, que aí eu termino essa parte de generalização. E
Mas eu já tenho um vídeo completo só sobre o RGA, mas isso aqui é importante, eu quero discutir com vocês com calma, e daí eu vejo essa parte na próxima semana, que eu quero ilustrar para vocês isso fisicamente, através de algumas simulaçõezinhas, para vocês poderem justamente entender isso melhor, certo? Então, a aula de hoje essencialmente é isso. Gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida, que daí na semana que vem eu termino o RGA, e aí eu vejo isso com vocês. Alguma dúvida em relação ao que eu expus até agora? Professor, eu fiquei com uma dúvida agora ali onde o senhor explicou os valores que vieram, aquele 1.096 ali que para poder calcular, obter o lambda. Se o senhor puder explicar de novo rapidinho, eu meio que me perdi. Como é que De é? onde saíram os valores? Que valores? Os valores para calcular o lambda acima. Acho que é na figura acima disso que está. É que para poder calcular o lambda, eu tenho que ter a matriz de ganho do sistema. Sim. Não, sim, essa parte, eu digo só daquela dos valores ali, que eu me confundi, por que saíram aqueles valores, por que está aquele Esses zero. valores aqui? Isso aí. Esse aqui é um exemplo que a gente, lá no início, quando apresentamos a estrutura LV... Não, perdão, não é aqueles valores, é por que quando eu fui calcular o lambda, os valores específicos que eu usei, por que foram aqueles? Por que eu peguei aquele menos 1.096? Isso que eu me perdi. Então, por que esse menos 1? Pensa assim, ó. O conceito de ganho é, faça uma variação na entrada, tem uma variação na saída. Certo? Certo. Eu posso fazer uma variação infinitesimal, no caso não linear, e no caso linear, que no caso aqui é uma matriz de ganhos lineares, eu posso fazer o tamanho que eu quiser e pronto. Então, na realidade, o cálculo da derivada nesse caso aqui vai ser simplesmente o delta xb sobre o delta v. Certo? Tá, não, agora eu cheguei. Então, claro que no caso multivariável, caso não linear, eu tenho que fazer esse ΔV tendendo a zero. Sim. E aí, então eu vou fazer um ΔV aqui, faço uma perturbação, esse ΔV, de uma unidade, por exemplo. Se isso aqui for feito uma variação de uma unidade, se eu mantiver o ΔL constante igual a zero, ou constante igual a zero, sem variação de ΔL, eu vou ter uma variação de XB de menos 1,096. Tá. Certo? Não, entendi. Agora, em malha fechada, esse ΔV vai produzir uma variação na saída que vai ter que ser compensada pelo ΔL. Então, daí que vem o negócio. Tá, não, agora eu entendi. Tranquilo? Beleza. Tranquilo, não, agora melhorou. Então, é isso aí. Então, qualquer coisa, vocês têm os vídeos que eu já pus para vocês, que eu fiquei de montar a sequência de vídeos para serem vistas. Mas lá tem o passo a passo e eu vou passar daí a atividade para vocês fazerem e implementarem, tentando reproduzir o que foi feito em MATLAB, em Python. E aí vocês aproveitam e fixam esse conteúdo que nós discutimos aqui na aula de hoje e que está detalhado também nos outros vídeos que eu já pus para vocês, disponibilizei para vocês. Tranquilo? Tranquilo. Mais alguma dúvida? Aí, na aula da semana que vem, eu termino com o RGA e daí a gente passa para a identificação de sistemas, projeto de controladores e são os próximos assuntos em si. Tá? Também já atualizei para vocês a sequência dos vídeos completos, praticamente, da disciplina de graduação. Então, caso alguém queira ver algum vídeo de projeto de controladores, modos variáveis, depois e tal, tem tudo lá também no nosso diretório. Tranquilo?
E era isso que eu tinha para falar para vocês hoje.